Olá, meus amigos, descansaram um pouquinho, relaxaram, pegaram um biscoitinho, um suco, acabei de fazer um lanche também aqui no complexo, aproveitando o descansinho. Eu faço assim, gravo 3 blocos, descanso 10 minutinhos, 15, lanche, faço igual vocês, e aí volto para as 2 últimas aulas dos últimos blocos aí. Gente, vamos falar agora de um tema chamado fatoração. Então, por exemplo, se o seu cálculo do princípio for muito extenso, você vai ter a resposta em fatoração. Outro ponto, para calcularmos a combinação, também vamos ter fatoração. Ô Bruno, você poderia só dar a fórmula do arranjo? Daqui a pouco eu mostro para vocês a fórmula do arranjo, só a nível de curiosidade. Mas lembrando que a nível de cálculo, todos os problemas que envolvem arranjo podem e devem ser respondidos pelo princípio fundamental de contagem. Eu não vou mentir a vocês, gente, eu quando fui aluno, secundarista, nível ensino médio, tive muita dificuldade em análise combinatória. Depois que eu comecei a entrar na faculdade, teve um professor que disse assim: Bruno, você tem que parar com certas manias. Primeiro, que é uma mania minha e que era comum. E se ele perguntar isso? E se ele perguntar aquilo? E se ele quiser isso? E às vezes eu estava num raciocínio, e às vezes eu não sabia o que a questão queria perguntar. Porque ele disse assim: análise combinatória, você tem que ter muito cuidado, porque uma palavra muda a questão totalmente. Então eu posso pegar um contexto e escrever 50, 60 questões diferentes sobre isso. Então você tem que observar o que ele quer de você naquele caso e treinar o máximo possível. E isso eu coloco em prática nas minhas aulas, até eu passei na matéria com 10. Fui aprendendo esse conceito e eu vi que realmente a análise combinatória não era esse bicho de sete cabeças. Porque nós no colégio é ensinado de uma forma assim que eu discordo. O que é que aí o cara fica arranjo, combinação, meu Deus, será que é arranjo, será que é combinação, será que é permutação? Não. Vamos aprender as bases. A combinação é um princípio com repetição de elementos. O arranjo, ele é um princípio sem repetição de elementos. Então, nesse caso, é muito melhor você responder pelo princípio fundamental de contagem. Tá certo? Vamos iniciar uma partezinha de cálculos, que é o chamado fatorial. Fatoração não, fatorial. O fatorial, gente, é n fatorial. Significa dizer n menos 1, n menos 2, até 2, 1. Então, por exemplo, eu tenho 5 fatorial. Significa dizer 5 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu tenho 7 fatorial. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 1, vezes 1. Então, essa é a relação que nós temos. O fatorial é você multiplicar um número, perdendo uma unidade até chegar em 1. Agora, se por exemplo, você não precisa chegar em 1, você tem 12 fatorial. 12 vezes 11 vezes 10. Eu quero parar no 10, posso? Posso parar no 10. Porém, eu tenho que avisar a pessoa que vai continuar. Então, por isso que eu tenho que colocar 10 fatorial. Ô Bruno, e por que eu não coloco o fatorial aqui depois do 1? Por causa disso. 1 fatorial corresponde a 1. 0 fatorial também é 1. Então eu não preciso colocar aqui o fatorial, porque 1 fatorial e 1 são expressões iguais. Agora, toda vez que eu parar antes do 1, eu não posso esquecer que eu tenho que colocar o fatorial. Então essa é a expressão inicial que nós temos. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se quiser parar antes do 1, devemos colocar o símbolo do fatorial. Um errinho muito comum, viu, gente? Cuidado nessa hora. Vamos botar aqui o cuidado. Por exemplo, 2 fatorial corresponde a 2 vezes 1, que é igual a 2. Porém,
O 3 fatorial corresponde a 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, corresponde a 6. Então, um errinho muito comum que vocês fazem é isso. 2 fatorial é igual a 2, olha aí. Então, 3 fatorial é igual a 3. Errado. 3 fatorial corresponde a 6. Então, cuidado com os seus processos de associação. Então, realmente, 2 fatorial corresponde a 2. Porém, 3 fatorial corresponde a 6 e não a 3. Onde é que pode cobrar o fatorial? Na permutação, na fórmula da combinação. Vamos ver aqui? O que nós temos aí agora é o seguinte. Vou botar aqui, simplifique. Letra A. Eu tenho um 7 fatorial, 5 fatorial. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Você lembra assim, você vai fatorar o maior até o menor. Então, o maior é 7, o menor é 5. Então, eu vou fatorar o 7 até chegar no 5. E eu posso fazer isso? Posso. Então, eu posso fazer o quê? 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Cuidado, eu só posso cobrar fatorial com fatorial. Então, eu vou cobrar 5 fatorial com 5 fatorial. 7 vezes 6, 42. Então, eu tenho 42 possibilidades. Então, 7 fatorial sobre 5 fatorial corresponde a 7 vezes 6 vezes 5. Só pode cortar, gente, muito cuidado. Fatorial com fatorial. 7 vezes 6 é igual a 42. Aí temos a letra B. 12 fatorial. Pronto. O maior, 12. O menor é o 9. E aí o que é que nós fazemos? Desenvolvemos o maior até chegar no menor. Então vamos lá. 12. 11. 10. 9. Vamos cortar a situação. E aí sobrou 12 vezes 11 vezes 10. 1320. Então esse é o valor de 12 fatorial sobre 9 fatorial. 1320. Ok? Lembra daquela paradinha na aula para copiar? Que beleza. Vamos que vamos. Vamos aumentar um pouquinho a brincadeira? Vamos lá. Confio em vocês. Eu agora tenho 8 fatorial, 5 fatorial, 3 fatorial. Um cálculo como esse na letra C, que vocês estão vendo aí agora, é um cálculo que você vai usar muito na combinação e na permutação com repetição de elementos. Então, o que você vai fazer? Você está observando agora que nós temos dois números embaixo. O 5 fatorial e o 3 fatorial. Quem é o maior? É o 5. Então, quando acontecer de dois termos estiverem numa linha, seja embaixo ou em cima, você vai fazer a seguinte: você vai desenvolver o maior até o maior de baixo e o menor você vai desenvolver. Vamos ver assim? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1.
E aí podemos cortar tranquilamente, porque 5 fatorial de um lado e 5 fatorial do outro. Então nós temos 3 vezes 2 vezes 1. Isso corresponde a 6. Então eu tenho 6 em cima, 6 embaixo. Então sobrou apenas 8 vezes 7. Temos aí 56 possibilidades. Então 8 fatorial dividido por 5 fatorial, 3 fatorial, corresponde ao número 56. Está aí as minhas possibilidades. Ok, gente? Beleza? Aí vamos partir para outra situação. Tem um 10 fatorial, 6 fatorial embaixo e 3 fatorial. Então vamos desenvolver o 10 fatorial até chegar onde? No 6. Então teremos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Pronto. E aí você tem que ter cuidado porque você conservou o maior dos dois de baixo, que é o 6. Só que o 3 você não pode apagar, aí você desenvolve. O que é que significa dizer 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Então cortamos 6 fatorial com 6 fatorial. Nove com 3 dá 3. 8 com 2 dá 4. Então temos 3 vezes 4 vezes 7. Ou seja, 84 possibilidades. Então deixa aí um tempinho para vocês copiarem, observarem com calma. Veja que eu estou colocando a mesma cor, gente, na simplificação. Tá certo? E é importante ligar que eu só posso cortar fatorial com fatorial e número com número. Então 6 fatorial eu cancelei com 6 fatorial. 9 com 3 dá 3. 3 por 3 vai dar 1. Corta. 8 por 2 dá 4. 2 por 2 dá 1. 3 por 3 dá 1. Então por isso que sobrou apenas... esqueci o 10 aqui, ó. Olha o errinho. Sobrou o 10, o 3, o 4 e o 7. Então temos aí 10 vezes 3 vezes 4 vezes 7, desculpa, 840 possibilidades. Então esse é o nosso resultado real da situação. Temos aí 840 possibilidades. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Então só para amarrar aqui agora, 6 fatorial com 6 fatorial. O 7 conservou, 8 com 2 dá 4, 2 com 2 dá 1, então não vai mexer. 9 com 3 dá 3, 3 com 3 dá 1. 10, 10 vezes 3 vezes 4 vezes 7. Então 840 possibilidades. Vamos que vamos? Vamos ver mais outros, só para fixar o conceito. Vou colocar 12 fatorial. Pronto, vou colocar uma expressão desse tipo. 12 fatorial, 8 fatorial, 4 fatorial. Aí o que teremos nesse caso? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. 8 o quê? Fatorial. Então temos 8 fatorial aqui. O que é 4 fatorial? 4. Cuidado. Então 8 fatorial cancela com 8 fatorial. Se você quiser, gente, aí você já pode usar um macetezinho. Olha só. Quanto é que corresponde 4 vezes 3? 4 vezes 3 corresponde a 12. Então a combinação desses dois números dá 12. Então eu tenho 12 em cima e 12 embaixo, eu posso cortar.
Apesar de esse 12 aí não estar explícito, mas eu posso deduzir que 4 vezes 3 é 12, e eu tenho 12 em cima e 12 embaixo. Você que tem o hábito de sair multiplicando todo mundo de cima e todo mundo de baixo, cuidado que o tempo não vai permitir. E aí, para encerrar, 10 por 2 vai dar 5. 2 por 2 vai dar 1. Sobrou 11. Não, então teremos 11 vezes 5 vezes 9. 495 possibilidades. Então está aí a minha situação. Eu tenho 495 possibilidades para 12 fatorial, 8 fatorial, 4 fatorial. Você que está aí se pegando aqui, gente, isso aqui é matemática básica, a parte dos cálculozinhos. Então, ó, o que é simplificar? É você dividir o mesmo número em cima e embaixo. Então, se eu tenho 12 em cima e 12 embaixo, você corta. Se eu tenho 8 fatorial e 8 fatorial, são expressões iguais, corta também. Aí o que foi que eu fiz? 10 por 2 dá 5, 2 por 2 dá 1. Some, na verdade, né? Então, sobrou 11, o 5 e o 9. 495. Vocês que estão fazendo aí um concurso da Polícia Federal, fiquem espertos nesse sentido, pessoal. Tem que treinar o trabalho braçal. As continhas são cobradas. Tá certo? Então você tem que ter uma noçãozinha de visibilidade. Vou colocar para você um textozinho complementar. E você tem que ter essa noçãozinha de cálculo. Não adianta acertar a questão usando a calculadora. No dia da prova não tem calculadora. Não pode esquecer disso, ok? Beleza, gente? Tranquilos? Vamos ver aqui. Posso pagar aqui? Ó, Bruno. Por que você está dando a forma do arranjo? Ó, no edital vem escrito arranjo, gente. Então, a única situação que eu aconselho a vocês terem o domínio da fórmula do arranjo é pelo seguinte motivo: ele pode fazer uma questão teórica. Porque a nível de um problema envolvendo arranjo, qualquer questão sobre arranjo, volto a repetir, você pode aplicar o princípio fundamental de contágio. Então, o arranjo diz o seguinte, ó, é n fatorial, n menos p fatorial. Então, quando eu digo o arranjo de A52, eu estou informando a você que é 5 fatorial, 5 menos 2 fatorial. Então, nós temos aí 5 fatorial sobre 3 fatorial. Onde n é o total de possibilidades e p é a quantidade de escolhas. Então, 5, 2 significa dizer um arranjo, né? Claro, tem que deixar a letrazinha aqui de arranjo. Vamos ter o 5 fatorial. Embaixo, a diferença dos termos, 5 menos 2 fatorial. Então, teremos 5 fatorial, 3 fatorial. Olha que coisa legal. 5 fatorial sobre 3 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Corta. 5 vezes 4, 20. Então está aí o valor obtido da relação do arranjo, né? Que o arranjo é um agrupamento de termos que diferenciam-se pela ordem ou natureza. Agora, uma dicasinha, gente, é o seguinte. Quando eu digo, na verdade, o arranjo de 5, 2, significa dizer que começando pelo 5 eu vou andar 2 casas.
Só isso. Cada casa eu perco um número. Então 5 vezes 4. Quando eu digo que eu tenho um arranjo de 7 e 3, significa dizer que começando do 7 eu vou andar 3 casas. Cada casa perco a unidade. Até eu brinco, né? O arranjo, ele é o princípio fundamental de contagem de elementos de elementos distintos. Que vai ficar 7 vezes 6 vezes 5. Então, o arranjo de 12 e 4 significa dizer que começando do 12, vamos andar 4 casas. Então, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Então está aí as nossas possibilidades. Então eu recebo muito e-mail mesmo. É porque eu tenho uma técnica diferente. Os alunos que conhecem aí sabem. Até no meu livro, inclusive, gente, você aí tem 2 livros. Você que está iniciando o seu estudo de raciocínio lógico, tem o meu livro Raciocínio Lógico, Teoria e Treinamento Prático, já está na 2ª edição, pela editora Método. E tem também um livro bem legal, Raciocínio Lógico, CESP, Questões Comentadas. É um resumo teórico com 250 questões comentadas. Um excelente livro, você pode comprar no site da editora Método, no site da editora Livraria Última Instância, você vai comprar lá com 30%, de 20% a 30% de desconto. Então um bom livro, ele custa preço de capa R$ 39,00, você comprando com desconto aí, você vai pagar R$ 32,00. Então um bom livro para você ter em casa para poder ajudar você. Então um livro é legal, porque os livros de questões hoje comentadas são provas. O meu é diferente. Eu trabalho com a relação, acho que melhor para o candidato. Eu separo por tema. Então eu separo os temas e coloco. Então a lógica proposicional, todas as questões. E vou separando por subtemas. Então, por exemplo, análise combinatória, só questões de princípio. Só questões de combinação. Só questões de permutação. Fica muito melhor até para você estudar e você que está iniciando os seus estudos. Valoriza todas as matérias, gente. Todas as matérias. Principalmente, pessoal, por exemplo, matéria básica. São as matérias básicas, às vezes, que ajudam. Conheço muita gente que faz uma excelente específica e faz rasteiro, às vezes nem consegue a pontuação mínima nas básicas e perde o concurso por isso. Concurso é uma balança e você tem que saber lidar com ela. Você tem a parte específica que dá um peso grande, mas a básica você tem uma quantidade mínima que pode ser o diferencial. Lembre-se, até brincadeira, né? Nas ciências exatas, quem faz ciências exatas é bom em exatas, péssimo em humanas. Então por isso que é o diferencial. Quem vai fazer cuidar da parte específica, não esqueça da parte básica também. Feito o arranjo, vamos só começar agora a parte da combinação. Agora, Bruno, o que é a combinação? Combinação é o seguinte, gente. É um princípio fundamental de contagem onde temos elementos que eles só vão ser diferentes pela natureza. Porque pela ordem é a mesma. Por exemplo, eu tenho uma dupla João e Maria. É a mesma dupla Maria e João. Eu troquei a ordem dos elementos, mas continuou sendo a mesma dupla. Agora, João e Maria é uma dupla diferente de João e Marta. Então eles são diferentes pela natureza. Então, só a nível de curiosidade, o arranjo ele é um grupamento. A partir de 10 elementos eu vou escolher 3, onde eles se diferenciam pela natureza e pela ordem. Então, por exemplo, no arranjo, elementos de mesma natureza, se você trocar a posição deles, eles representam termos diferentes. Como assim? 12 é formado pelos logaritmos 1, 2. Troca a posição 21, 2, 1. 12 e 21 representam a mesma coisa? Não. Mas eles são formados pelos mesmos algarismos. Eu mudei a posição, mudei os elementos. Então, o arranjo ele é um grupamento que você muda a ordem, você muda os elementos. A combinação é diferente. A combinação você muda a ordem e continua tendo o mesmo grupo.
Então, por isso, que é o que eu digo, pessoal, no princípio fundamental de contagem, você vai pegar a manha de tudo. Na combinação, eu tenho que lhe dar uma dica de quando uma questão é sobre combinação. Tá certo? O arranjo, não esqueça, princípio fundamental de contagem. Responde qualquer questão sobre combinação. Então, pessoal, não saia daí, porque o último bloco está sensacional. Vamos começar estudando combinação.